cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque, é cor de rosa choque. Bom dia para você que com a gente começa o programa Rosa Choque pelo Sistema Guga aqui de comunicação, no canal 25 e pela Sky 325. Seja muito bem-vindo. E a todos vocês também que depois assistem a gente pelas mídias sociais, do Facebook, do Instagram, do Twitter. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês. O programa Rosa Choque de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, ao vivo e com horário intermediário às 19 horas. Você pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, pelo 069-9244-9858 e também pode mandar um e-mail para a gente. Eu sou rosachoque@gmail.com. Todas as notícias que você quiser ter acesso do Brasil e do mundo, mas com enfoque no nosso estado de Rondônia, principalmente na cidade de Porto Velho, você pode acessar pelo News Rondônia, www.newsrondônia.com.br ou pelo site da New Pena, que é o www.conectbrasil.com.br. Você também pode conhecer toda a programação da Rede TV, do Canal 25, do Sistema Guga de Comunicação, pelo site do SGC, www.sgc.com.br. Lá você vai encontrar todas as novidades, sorteios e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui com a gente no Sistema Guga de Comunicação. Um ótimo dia para você. E hoje a nossa reflexão vai sobre sabedoria. Vários saberes. Cada pessoa tem em si um conhecimento, nem melhor, nem maior, nem mais importante, mas um conhecimento. E esse conhecimento que cada pessoa tem faz com que essa pessoa seja única. E eu te pergunto, qual o conhecimento que você tem? É aquilo que você sabe fazer bem e que você traz na sua vida como se fosse só seu, do qual você se orgulha em dizer que você sabe. Não? Não tem nada? Presta atenção direito. Procura. Vê alguma coisa que você gosta de fazer e que todo mundo diz que você faz bem feito. Sabedoria. Sabedoria não tem muito a ver com pessoas inteligentes, super inteligentes, não. Sabedoria tem a ver com o bom senso, com o fato da gente saber o horário de falar, o horário de ouvir. Sabedoria tem a ver com as experiências vividas. A sua avó tem, muita sabedoria. Quando ela diz para você levar uma roupa porque vai ficar frio, levar guarda-chuva porque vai chover. Quando ela diz para você não comer isso ou aquilo porque vai lhe fazer mal. Sabedoria. Mas eu insisto, qual é a sabedoria que você tem em você? O que anda te fazendo pensar? Não? Nada? Tem certeza? Olha bem para você. Veja do que você é capaz. Quais foram as conquistas que você fez e que as pessoas duvidaram? Não, eu não quero que você pense no que as pessoas pensam de você. É no que você pensa de você. Porque o que eu penso de mim anda meio complicado. Às vezes, a sabedoria que a gente tem é tanta que a gente sequer consegue demonstrar ou mostrar para a pessoa como isso funciona. Se fazer um bolo é sabedoria? Benzer, fazer bolo, costurar, limpar a casa, lavar roupa, passar roupa. Quantas pessoas você sabe que não sabem passar roupa? Sabedoria. Essa sabedoria que a gente tem, às vezes, faz com que a gente, dentro de um contexto geral da nossa vida, simplesmente desapareça. Sabedoria. Eu não sei se eu tenho, mas são saberes diferentes que fazem com que nós sejamos sempre únicos. Diferente? Talvez. Talvez eu seja diferente de você e você seja diferente de mim. Mas já imaginou um mundo com pessoas totalmente iguais? Que chato. Se o teu guarda-roupa tivesse só vestidinhos vermelhos, o
igual a da Mônica? Ou só camisas brancas? Já imaginou que chato você não poder ser diferente dos outros e conhecer coisas diferentes? Como é que você ia conversar? Como é que você ia manter uma relação com alguém se vocês dissessem sempre as mesmas coisas, nos mesmos momentos e da mesma forma? Acredite, a sua sabedoria está aí e você tem que saber utilizar isso. Eu estou tentando. Eu queria muito que você tentasse também. Não para os outros, mas para que você ficasse mais feliz. E eu aprendi uma coisa essa semana que tem me feito muito bem. Alguém disse que a gente colhe exatamente o que a gente planta. Eu tenho decidido usar como semente o amor. E fico esperançosa para que eu colha coisas boas daqui para frente. E você? O que você vai plantar na tua vida? A semente é tua e não custa nada. Um ótimo dia para você. E se for à noite, que a sua noite seja de muita paz, de muito amor, mas acima de tudo, de muita sabedoria. Bom dia para você. E o programa Rosa Choque de hoje volta a falar de um tema que é muito importante, que é o fato de você se conhecer e saber o que aconteceu na tua vida e que determina o dia de hoje. Complicado, né? Também acho. Se você comer uma coisa estragada, você não vai ter uma diarreia, uma dor de barriga, um monte de coisa? Se você não se apaixonar, invariavelmente você não vai sofrer? Não, tô mentindo. A gente se apaixona, às vezes dá certo. Nem sempre, mas dá certo. Pois é disso que a gente vai falar. Aquilo que fica guardado no nosso corpo e que nós colocamos sem saber para fora, em forma de doença, em forma de depressão, de pânico, de tristeza, de alegrias, por que não? Memórias que ficam guardadas em nós. E o nosso convidado de hoje, Ricardo Ximenes, seja muito bem-vindo ao programa Rosa Choque. Bom dia. Bom dia, Nina. Bom dia, querido. Tudo bem? bom? Tudo bom. E antes que eu me esqueça, que isso é muito importante, esposa é muito importante, hoje é aniversário dela. O programa Meu é amor, seu. feliz aniversário. Que Deus te abençoe sempre. E seja sempre essa companheira que você sempre foi para mim durante esses 11 anos. Nome dela? Ravena. Ah, mas eu vou pedir. Vou ou não vou, Wender? Vou ou não vou? Vai ter que fazer coraçãozinho. Vai lá, faz coraçãozinho. A gente faz isso, sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas têm que ser valorizadas e cada vez que você tiver a oportunidade de dizer para alguém o quanto essa pessoa é importante para você, é bom que você diga. Porque se o minuto seguinte não vier, você terá falado aquilo, né? Isso. Então já aproveitar para dizer, Ney, te adoro, Wender, te adoro, os três que estão lá atrás, escondido, mas não menos importante, porque senão a gente não ia para sua casa, que é o Hélio, o Diego e a Rose, ó, de coração, de verdade mesmo. Vocês são muito mais que amigos, são pessoas que eu amo de paixão e de coração. Bom, memórias do nosso corpo, fale-me mais sobre isso. São experiências, né, que a gente vive que são gravadas no nosso corpo quando o nosso corpo está muito cansado, está muito sobrecarregado. Então, se a gente passa por um período longo de estresse, o nosso corpo fica com a vitalidade mais baixa, assim a gente está mais propenso a gravar essas memórias no nosso corpo. E todos os dias o nosso corpo combate agressões. Quando ele não consegue combater, ele vai registrar isso, vai deixar armazenado em forma de uma memória tecidual. Isso tem a ver com idade? Quando você fala assim, ah, mas é cansaço, tem a ver com idade? Não, qualquer idade. Pode ser criança, pode ser adolescente, adulto, um idoso. Agora, se a gente for falar em questão de idade, imagina, por exemplo, um idoso. Ele teve uma carreira, teve uma história, teve uma trilha muito grande que ele passou na vida. Então, quanto de coisas ele não já teve de experiência, teve de situações que ele absorveu no corpo. E propõe ele a ter uma doença, algum distúrbio, algum sintoma mais lá na frente. Às vezes as pessoas pensam que todas as áreas da saúde deveriam lidar só com as patologias, de falar assim, não, olha, você está com gripe, você está com febre, você está com anemia, enfim, eu tenho que nomenclaturar uma determinada patologia, uma doença, para que a pessoa, parece que seja até mais feliz, né? Talvez até seja, porque quando é diagnosticado, pelo menos você tem uma noção do que vai ser. Mas e quando se trata dessas doenças da alma? Que o Renato Russo colocava assim, essa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vivi, essa dor no meu peito, que eu não consigo compreender. E quando é isso? Aquele buraco, aquele vazio na alma. Então, vamos comparar aqui um relacionamento que foi interrompido. Certo. Né?
Tem muitas pessoas que não sabem lidar com uma perda, não sabem lidar com um distanciamento e realmente fica aquela angústia, aquele vazio, aquele aperto no peito, né? E é o que pode trazer uma situação dessa? Pode trazer um ataque cardíaco, a pessoa ficar com o coração mais acelerado, pode sentir faltas de ar e não saber a real causa daquilo, né? Pode vir uma tristeza profunda e não saber por que é aquilo. Na verdade, dependendo do que você vivencia, há um sintoma específico para aquilo. Às vezes, igual aconteceu no Rio Grande do Sul, a moça era maravilhosa, era linda, era miss, tinha relacionamento bom com todo mundo, namorava, tinha um bom carro e se matou. Isso também tem a ver com essas memórias, dessa tristeza, que ninguém consegue entender por que ela fez isso. Com certeza, né? Hoje, igual a gente já veio conversando um tempo, a depressão ela é dada como uma frescura, né? Frescura para quem não tem, né? Igual alguns falam, né? É falta de um marido, falta de uma mulher, falta falta de terapia, do que fazer, a pia cheia de louça para lavar. Então, a depressão hoje ela é uma doença que vai afetando a gente aos poucos. E é como se fosse uma areia movediça. Quanto mais você tenta sair, parece que mais você se afunda. E existe coisa pior do que uma pessoa com depressão, alguém falar para você assim, não, isso passa. Não é nada. Como não é nada, gente? A pessoa está lá desesperada, apavorada, com vontade de tudo, desaparecer. E alguém olha, como que a gente age com uma pessoa assim? Olha, é uma situação muito delicada, né? Porque a maioria das pessoas não tem informação que precisa para lidar com esse tipo de patologia, né? Certo. E uma boa orientação, procurar um psicólogo, um psiquiatra ou outros meios de tentar sair dessa doença. E é onde a fisioterapia entra nisso? Isso. Nas dores da alma? Isso. A gente vai buscar essas informações, né? O que deixou eu mais deprimida? O que me deixou mais angustiado? O que me traz aquela dor no meu ombro que eu trato, nunca sara? Então a gente vai buscar a real causa disso, a causa primária, vai estimular o corpo a reconhecer aquela agressão e o próprio corpo vai entrar em processo de reparação. Isso acontece também com aquelas infecções que a gente tem de afta, de erupções na pele, isso também pode vir dessa forma? Pode sim, por exemplo, eu atendi um colega um tempo atrás, tem 1 ano e meio atrás, e ele chegou com as mãos descamando, né? E principalmente nas áreas das articulações, cotovelo, estava mais escuro, joelhos e tornozelo. E aí fui tratar ele até foi até meio cético durante o atendimento, falou que aquilo não poderia sarar, vamos dizer assim, os sintomas que ele tinha. E 2 dias depois começou a descamar mais ainda, ressecou e sumiu. Ou seja, o que eu encontrava no corpo dele era muita situação de estresse, né? Excesso de estresse, preocupações desnecessárias, né? E isso vai fragilizando o corpo, vai baixando a imunidade, pode vir trazer aftas também, né? E uma série de outros sintomas que pode apresentar também. Bom, a gente às vezes fala das doenças vinculadas a determinadas áreas da saúde, mas essa área que você trata, já perdi, é a do Ney. É que Ney e o Wendel, gente, é que é assim, 7 horas da manhã, muita informação para alguém que já não tem mais 51 anos. Mas a gente vai com fé em Deus. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma coisa chamada ponto. Que a voz do além fala para mim assim, olha para aquela câmera, olha para outra, olha para outra. Aí eu tô falando aqui, né? Aí a gente às vezes não consegue 2 informações ao mesmo tempo. Não é que eu sou loira, não. É que sobrecarrega o H2O2. Mas tudo bem, agora eu sei que é o Ney. Vamos lá. Mas o que você trata? Porque às vezes as pessoas ouvem você falando assim, não, é médico. Não, faz parte da medicina, porque a medicina engloba todas as áreas da saúde, mas a tua área específica é da fisioterapia. É da fisioterapia. Que ela foi desenvolvida por 2 franceses, né, fisioterapeutas osteopatas. A microfisioterapia. A microfisioterapia. Surgiu lá na França, nessa época de 70 para 80, foi quando surgiu lá. Olha, o interessante disso é que as pessoas, por mais que elas tentem compreender o corpo humano, elas nunca vão conseguir o todo, né, pelo menos porque as pessoas também têm memórias que elas não deixam nem você ver, né?
Ou não? Para ser bem sincero, Nina, Ah. quando eu fui fazer minha formação, eu fiquei muito frustrado. Por quê? Porque é uma coisa que foge muito do que a gente vê hoje, do nosso convencional. E tudo que é novo, às vezes, traz um certo receio, né? Então, eu passei a ter realmente aquela sensibilidade que realmente essas coisas têm sentido quando eu fui paciente. Porque até mesmo quando eu estava atendendo, Ah. eu achava que aquilo era absurdo. Como assim eu tô Eu fazendo falei, isso? nossa, isso é um absurdo. Bom, programa Rosa Choque, cadê o espelho, Éder? O programa Rosa Choque, aqui pelo canal 25, no Sistema Google de Comunicação, mas é o tempo. Cadê o espelho, Éder? Você não vai fazer um negócio do espelho, gente? Hoje você não vai fazer? Mas é o tempo, gente, ó, de verdade, como o Éder fez ontem. De olhar para o espelho e ver que você é a pessoa mais importante da tua vida. E que se você não se amar, ninguém vai amar você. E o espelho, acredite, ele reflete exatamente o que você é. Pelo menos dentro da parte física. Já reparou que se você olhar para o espelho e você tiver com aquela cara fechada, automaticamente você sorri porque você quer ficar um pouquinho mais bonito? Pois é, esse é o espelho da sua vida. A gente vai para o intervalo e volta já. Rosa Choque.